Bom dia, bom dia, bom dia, Londrina, sua linda, a você, londrinense ou não londrinense, para você que nasceu aqui ou não nasceu aqui, adotou esta cidade como sua, para você que está a cada centímetro dessa cidade, a cada metro desse estado, a cada quilômetro desse país, como dizia o saudoso João Milanês, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu tenho a honra, o prazer e o carinho de estar recebendo aqui meus amigos jornalistas Isnar Cordeiro, Nelson Capucho e Whitson Schwartz. Salve de palmas a vocês mesmos! Vamos lá, vocês mesmos! Isso! Mais de 150 pessoas dentro do estúdio. Que mentira, hein? Que maravilha. Senhores, muito obrigado pela presença de vocês. Levantaram logo cedo, bem que dizem para mim que normalmente depois de uma certa idade a galera não gosta de ficar na cama. Quando você é mais novo, você dorme até às 9, depois, quando você tem os seus 40, 50 anos, às 10. Velho acorda cedo. Velho acorda cedo? É? É meu horário de acordar. Que hora que você acorda, Schwartz? 6 horas. 6 horas. E você, Isnar? 9 e pouco. Tá bem. E você, Capucho? Tá ótimo. Eu sou notívago, cara. Que hora? Eu acordo tarde, 8h30, 9. Tá bem. Mas isso não se aplica a vocês pelo seguinte, somando aqui nós temos 230 anos de história. 230 anos de história. 230 anos de conhecimento, de jornalismo, de livros escritos, contos, músicas, né? Causos, vocês informaram, continuam informando. E aqui a tônica do nosso bate-papo é como é que vocês conseguem manter a vitalidade cultural, a vitalidade da harmonia com a família, mas principalmente o intelecto. Vocês continuam ativos, né? Schwartz com 82, Isnar com 81, o Capucho com 67, daqui a pouquinho 68. Senhores, vocês continuam ativos, escrevendo, cantando, andando, trabalhando, né? Sendo úteis à sociedade, não dando trabalho para a família no bom sentido, não é verdade? Por quê? Porque alguma coisa vocês estão fazendo, vocês já fizeram na vida de vocês. Isnar Cordeiro, o senhor começou cedo nessa profissão, não é? Comecei. Curiosamente, Marcão, eu comecei no jornalismo no Dia dos Namorados. 12 de junho de 1961. Longo namoro. Dia dos Namorados. Foi gamou e pronto. Aconteceu. E na Folha tem 42 anos. Por que foi no Dia dos Namorados? Era uma segunda-feira, braba. E o Nelson Severino, que me levou para o jornal, ele me convidou numa sexta-feira à noite, estava no colégio, estudando, ele também. Qual colégio? Vicente Rijo. Você Era estudou no lá Vicentão? embaixo ainda. Era lá embaixo, onde hoje é o Champanhar. Sei. E aí ele falou, você vai, se apresenta na segunda-feira, que era o Dia dos Namorados. Segunda-feira, 14h. Claro que domingo não dormia de ansiedade, sabe? De ver a hora passar para poder chegar na Folha de Londrina. Aí fui e começou tudo lá. Eu não sabia nem bater a máquina. Não sabia nem que era uma máquina de escrever. Você é paulista? De Miguelópolis. Uma cidade ali na Alta Mogiana. Já era uma coisa de Miguel, né? Miguelópolis, né? Já era uma coisa de Miguel. Você iniciou no jornalismo no dia 12 de junho de 1961, no Departamento de Esportes com Oswaldo Militão e Nelson Severino. O Militão era o chefe. Militão era o chefe. É. Por 11 anos você foi assessor da hoje Fundação de Esportes, antes Ametur. Era Ametur. Quem me levou foi o professor Lafranc, que me levou para ser assessor de lá. E eu fiquei lá durante 11 anos. Mas o que aconteceu na sua vida antes disso? Quando você tinha lá para os seus 8, 9, 10 anos de idade? O que você fazia? Chegou a trabalhar? Era office boy? Não. O primeiro emprego meu foi assessor de açougueiro. Eu trabalhei num açougue. Aqui em Londrina? Aqui em Londrina, na Rua Quintino Bocaiúva. O que é um assessor de açougue? Açougueiro, você não tinha altura para ficar no balcão. O que é um auxiliar? Eu fazia charque, eu defumava linguiça. Tudo lá no fundo?
Tudo, não. Porque na frente tudo não podia no ficar, fundo, menino. Tudo no fundo, na Quintino Bocaiúva. Aí depois o papai papai era diretor de futebol do Londrina, departamento amador, junto com o senhor Francisco Rufino. E isso O também te famoso influenciou, Chicão. hein? Ó, influenciou, não influenciou, Carla? Hã? O Influenciou, Chicão. né? E aí o papai falou com o Chicão, e o Chicão ele tinha um carrinho e ele vendia queijo na cidade. E aí eu fui trabalhar com ele. Aí ele parou, foi embora para Curitiba e eu continuei trabalhando no Laticínios Londrina. Laticínios Londrina. Até que um dia Murilo Zamboni, de saudosa memória, Oh, grande. conversando com ele, ele falou, por que você não vai lá trabalhar com a gente na Rádio Londrina? Aí, tá bom, vamos. Ah, detalhe curioso, eu não vou lembrar o olho, viu, JB? Mas quando a Rádio Paiquerê ainda era na Souza Naves, eu era plantonista de esportes. Não sei a idade, não lembro, isso aí não. E aí eu fiz plantão na Rádio Paiquerê. Quem que te deu oportunidade? Primeira pessoa foi quem? Que falou, vem pra cá, menino. Em vez de você ficar aí trabalhando com Murilo laticínio. Zamboni. Murilo Zamboni. Murilo Zamboni. Mas por quê? Te conhecia? Você tinha uma voz boa? Você tinha curiosidade Não pelo sei esporte? por quê, eu Parceria com o teu conhecia pai? Porque agora eu já descobri, seu pai ligado ao esporte fez você também pode ter um até carinho ser, pelo esporte, pode né? Uma ter sido proximidade. ele ter me conhecido lá. E aí eu fui para a Rádio Londrina, eu era o dono da equipe. Fui dono da equipe por um campeonato paranaense. Era eu, o Murilo Zamboni era o meu comentarista, e já lembro o nome dele, o narrador. E eu e ele tocava. Eu fazia reportagem, o Murilo Zamboni comentava, e o Clóvis Duarte era o narrador. E fizemos um campeonato, 2 campeonatos nós fizemos. Aí eu fui para a Folha em 61, e aí o barco foi embora e pegou uma correnteza. Não, foi embora nada, o barco tá aqui ainda. Whitson Schwartz, catarinense da cidade de Caçador, veio para Londrina com 8 anos em 49, acompanhando a mãe e 5 irmãos, depois que o pai que tinha vindo no ano anterior se estabeleceu como corretor de terras. Amigo, você saiu, que você não queria morar perto de Curitiba por causa do frio, né? Eu saí de Caçador, lá no oeste catarinense. Nós viajamos 2 dias e 2 noites de trem para chegar a Londrina. O trem saiu lá de Caçador até Ponta Grossa, de Ponta Grossa, baldeação até Jaguariaíva, e de Jaguariaíva a Jacarezinho? Jacarezinho, e daí Ele Londrina. ele vinha cortando tudo, menos em linha reta. Dentro de linha reta, né? Então, chegamos aí, eu tinha 9 anos, menos de 10, né? E lá de Caçador, que é não vou dizer uma cidade pequena, não era muito pequena, mas Londrina já era bem diferente. Você lembra do seu primeiro emprego? Primeiro emprego aqui? Primeiro. Tá. Meninão. Não, primeiro emprego, só fui ter emprego mesmo em Apucarana. Daqui nós ficamos aqui até 52, 53. Daí meu pai era meio nômade, ele tinha mania de estar mudando para lugar, e nós fomos para Apucarana. Mas qual que era a profissão dele? A profissão dele, ele era corretor, e depois foi para Apucarana para abrir junto com o Wilson Silva, que era piloto naquela época, depois jornalista. Grande Wilson Silva. Eles abriram uma empresa de representações em Apucarana. Representava um monte de produtos lá, e até telhas de Santa Catarina. Ele vinha de vagão, ele revendiu isso em Apucarana. O fato do pai ter sido corretor e explicar os bairros, explicar os lugares onde ele ia comprar, ele ia vender, despertou isso em você desde pequeno ou não? Não, é o seguinte, Marco, o pai veio para cá, ele veio na frente da família e depois de 2 anos que ele mandou buscar a família. Ele veio ser corretor aqui, não da Companhia de Terras, mas da Imobiliária São José, que já vendia terras para frente, adiante de Maringá, tinha lá umas glebas. Então ele veio por isso. E realmente ainda cheguei até a viajar para adiante de Maringá, cheguei a ver a floresta virgem ainda lá adiante, né? E depois ele, com esse negócio de ser corretor e também se envolver com outros negócios, lá em Apucarana,
eu fui ter o primeiro emprego só em Apucarana. Lá, antes de terminar o grupo, estudei aqui hoje onde é o Colégio Anchieta, era o quarto grupo escolar de Londrina. Eu inaugurei aquele grupo ali. E depois, em Apucarana, fui completar o primário lá. E o meu primeiro emprego foi na prefeitura de Apucarana com o contínuo. Né? Meu tio Luiz, o coronel Luiz José dos Santos, que foi um delegado durão aqui em Londrina, ele fora prefeito eleito lá. Então, meu primeiro emprego foi em Apucarana, contínuo na prefeitura. Muito bem. Passou, aí sim, aí depois tem toda uma trajetória, mas eu sempre gosto de resgatar esse primeiro emprego, o que o pai fazia, porque normalmente influencia nas nossas vidas. Normalmente também eu pergunto sobre as nossas primeiras professoras, que também influenciam as nossas vidas, não é? Porque às vezes a pessoa fala assim, mas hoje eu sou um proeminente coronel da polícia. Então tá bom, mas antecedendo essa sua vida, o que aconteceu lá? Aí o cara, aqui às vezes sentado, ele fala, rapaz, verdade, cara. Eu não tinha percebido a influência que os meus tios, que os meus pais e que minha professora tiveram na minha vida. E o que faz o que a gente é hoje, com toda certeza, os nossos primeiros empregos, né? E os exemplos que a gente teve na vida. Capucho, o senhor também tem uma boa história, jornalista, poeta, redator publicitário, nasceu em Londrina, e esse é londrinense, né? Gema. Formado em filosofia pela UEL. Isso. Vamos começar a partir do momento que você foi lá para o Panorama em 75, mas antes disso, esse menino Capucho corria aqui para Londrina de bermudinha, trabalhou entre seus... Porque antigamente, trabalhar com 11, 12, 13 anos era normal, né? Seu primeiro emprego, você lembra? Não, o emprego eu lembro, mas antes eu acho que os amigos todos aqui, né? Eu vim de Limão, ali na Vila Casone, ajudei numa sorveteria, o que pintava, você fazia, para descolar uns trocos. Qual bairro ali, que você nasceu aqui? Eu nasci, na verdade, na Rua Ouro Preto. Antigamente, falava para baixo da linha. Quando o velho vai dar entrevista, a gente tem que ficar dando referência. Você fala Casas Fugantes, não existe mais. Baixo da linha. Que Hermes linha? Macedo. Não tem referência. Ali perto do Banestado. Tem que ficar explicando para as pessoas. Avenida. Tinha a linha férrea ali, que passava, ali onde é o museu hoje. Pessoal, tinha uma linha férrea que dividia a cidade, né? E o Museu Histórico era a estação... E logo abaixo, ali que a gente fala, tem a Rua Ouro Preto, Rua Bahia. Eu nasci numa casa ali, perto da Rua Ouro Preto. Mas logo mudando, meu pai comprou uma casa na primeira vila, praticamente, em Londrina, que é a Vila Casone. Estava surgindo ainda, era terra e tal. E a gente mudou para lá. Mas o primeiro emprego, aí, mais uma referência, foi na loja Arapuã de office boy. Office boy. E na FIPAR também. Também não existe mais, nem Arapuã, nem FIPAR, não existe mais FIPAR, nada. uma empresa de londrinense de valores já. De ações, muitos estão aí, né? O Kentaro Takahara, o João Soares Cal, eles formaram essa empresa. Era uma novidade, né? Era uma novidade. De ações. Nós tínhamos uma imprensa, nós tínhamos um trabalho de comunicação naquela época totalmente diferente de hoje. Algumas coisas se mantiveram, não é? Mas na opinião dos senhores, não naquela época, a gente não pode resgatar tanto assim, porque vocês ainda continuam atuais, vocês continuam escrevendo, a minha comunicação com vocês foi pelo WhatsApp, vocês continuam na frente dos computadores, vocês não pararam no tempo, né? Mas a comunicação de épocas passadas difere muito hoje por causa da tecnologia, por causa da internet. Mas nunca vai substituir um bom texto. Por mais agora que a gente tenha o chat, por mais que a gente tenha a tecnologia agora quase incorporando um texto pronto na vida das pessoas, os senhores percebem que naquela época era o quê? Era uma oportunidade de alguém para entrar como office boy no rádio, como office boy na televisão, como office boy no jornal. A entrada de vocês foi entrando, arrumando a mesa, igual o Zó do Militão fez para você, Isnar, o pessoal, ou para o Schwartz também, ou para o Capucho. Alguém falou, menino, senta ali e começa a escrever, tem uma máquina de datilografia, ou você começa a fazer algo. Porque os senhores trabalhando na Folha de Londrina, chegou a trabalhar junto vocês três, não? Sim, no trabalhávamos, muito tempo. Trabalhamos. E como que era isso? Porque formado vocês não eram, não é verdade? Formado na época... Até porque não tinha faculdade na época. Exatamente. Como é que chega numa redação de um jornal importantíssimo como a Folha de Londrina... Você conheceu a máquina de datilografia? Nada. E como é que se transforma essa história toda? Alguém dá uma oportunidade ou o próprio talento de começar a correr atrás, de cavar alguma coisa? O Schwartz, eu culpei ele no bom sentido de fazer com que eu
lesse páginas e páginas inteiras de jornal, porque esse caboclo escrevia a página inteira. Todos vocês escreveram livros que eu já li quase todos, não é? Como é que se monta um jornalista, um repórter, numa época em que você não era contratado pelo diploma? Olha, o Nelson Severino, foi ele o meu mestre. Hoje Tinha um dicionário na gaveta, hein? Tinha um dicionário do Silveira Bueno na gaveta, que o Nelson Severino era um dos raros chefes de redação e redator que qualquer dúvida ele puxava aquele dicionário, capa preta aqui. dele. Ele, E falava, olha aí, ó. quando eu conheci ele no colégio, eu tinha os resultados do campeonato amador de domingo, e eu passava para ele e ele botava no jornal. Aí um dia, a Folha na época era importante, tinha uma carteirinha que dava até acesso a cinema de graça. Eu sempre sabia disso. Aí eu falei, Nelson, não dá para você arrumar uma carteirinha para mim, para dar uma ajeitada melhor, mais fácil e tal. Na sexta-feira ele pegou e falou assim, eu perguntei para ele, e daí? A carteirinha falou assim, o senhor Nilson Rimoli não disse só para te arrumar a carteirinha, como te convidar para trabalhar com a gente. O Rimoli era diretor de redação. Era o chefe, poderoso chefão. Aliás, o Wilson citou um outro jornal. Olha, eu vou te falar, viu? Que a Folha tinha de jornalista bom, é brincadeira. Era uma escola. Era uma faculdade. Então, mas essa faculdade que vocês fizeram lá dentro, assim, o que você decidiram ser jornalista? Quer falar do mestre Wilds? No meu caso, Marcão, é o seguinte, eu trabalhava no rádio, eu redigia texto de publicidade, na Rádio Difusora, depois na Rádio Tabajara, o Raul Zanoni, que era gerente da Difusora, depois criou a Tabajara. Fundamos a Tabajara, tínhamos aí um estúdio de gravação publicitária. E a gente, no caso, redigia texto, nós gravávamos isso em disco de acetato, os jingles, os spots, para tocar no rádio, né? E, então, com a redação eu comecei por aí, redigindo texto publicitário. Daí, já na segunda metade da década de 60, voltei à Difusora, que o Benedito de Oliveira Júnior, que trabalhava na Folha de Londrina também, ele era o diretor da rádio. E lá, quer dizer, antes disso, antes do Oliveira, na Difusora ainda, eu fiz plantão esportivo a convite do Dácio Leonardo de Quadros, que era locutor esportivo aí também, depois virou vereador e virou deputado. Mas com o Oliveira lá, ele passou a me dar outros encargos. E, por exemplo, você vai lá, vai fazer entrevista, vai na Associação dos Cafeicultores, vê lá, trazia, ele dizia, você tem que dar uma apresentação aqui para a gente falar, depois entrar. Então, comecei com o Oliveira Júnior. E, ali na Difusora, ao lado, no mesmo prédio da Difusora, que existe até hoje, na Rua Santa Catarina, tinha a sucursal da Folha de São Paulo, em que o J. Oliveira, que trabalhava na Folha de Londrina também, era correspondente da Folha de São Paulo. Outro baita jornalista. Então, através do Jota, um dia ele falou, olha, quer conversar para ver se você começa lá? Eu falei, Jota, eu não tenho experiência de escrever para jornal. Não, vamos lá para conversar, ué. A gente te ensina. Não é te ensina, a gente acompanha você. O Jota foi lá, me apresentou para o Valmor, olha, veja, eu acho que ele tem perspectiva. Falei para o Valmor, não tenho experiência. Ele falou, nós te acompanhamos, tenho certeza que você vai pegar. Em seguida, o Valmor me levou lá, me apresentaram para o Milanês. Olha, ele vai começar com nós aqui, nós achamos que ele pode se integrar. O Milanês falou, olha, seja bem-vindo e fique aqui até quando você quiser. E a minha escola ali foi com esses bichos todos aí. Valmor Macarini, J. Oliveira, Nelson Severino. Olha, havia um Wilson padrão Silva. de redação no jornal. Não tinha um manual escrito, mas havia um padrão. Pô, aquele negócio de corrigir o texto. Não use esses termos aqui. Seja objetivo. Não ponha vírgula antes do verbo. Valmor, você pôs vírgula antes do verbo. Não ponha vírgula antes do verbo. Nossa Senhora, aquilo era um... Olha,
E vocês não tinham formação acadêmica. Nada. É isso que eu quero chamar a atenção, foi. não é? Mas Para quem está nos ouvindo e assistindo. Vocês vieram oriundos de ser office boys ou trabalhando em outros tipos de empregos, caem numa oportunidade raríssima para fazer a imprensa, para escrever ou para falar na latinha, sem a experiência de um curso superior. E aí era o troço assim, no samba do crioulo doido. Vamos ver o que acontece aí, vai fazendo aí, e aí você tinha que ler dicionário do lado, não é? A cobrança constante de alguém que provavelmente entendia um pouco mais do português, que cobrava. Capucho, foi assim com você também? É, mais ou menos, porque assim, eu já sou de uma geração... Um pouquinho. Na verdade, o pessoal tem um meme aí que fala não foi sorte, foi Deus, né? Assim, as coisas para mim aconteceram de um jeito muito bacana. Você fez filosofia na UEL, né? Não, eu fiz primeiro jornalismo, porque assim, a filosofia eu fiz há pouco tempo, depois nós vamos falar. Ô, Marcão, o que aconteceu? A primeira turma de jornalismo da UEL foi em 1974, vestibular. Eu fiz o vestibular, entrei, e eu estava no primeiro período, abri um jornal em Londrina, o Panorama. Para esse jornal vieram os caras que eu admirava, que era da revista Realidade, então uma esfera lá. Mas esses caras vieram meio de cigano, ficaram um pouco aqui. Contratado só para abrir o jornal, né? Não, a ideia era fazer um grande jornal, mas houve umas A consequências. ideia era derrubar a Folha de Londrina. Ah, sempre tinha, né? Todo mundo, quando surge, achava que... Daí uns durava 3 meses, mas enfim. Quando o Panorama estava para fechar e tal, problemas políticos lá, eu fui chamado para ir para a Folha. Aliás, encontrei o Snard na rua, ele falou, estão te esperando lá. E daí eu fui para lá, cheguei na Folha, o seu João falou assim, aqui não precisa nem ganhar salário, que aqui você vai aprender. E daí, o seu João me falou, uma figuraça, né, cara? E é verdade. Você paga quanto pra você trabalhar aqui? Verdade, e foi verdade, porque assim, além dessas duas figuras, Snard, o Idson, né, são mestres, né? A redação, aquilo que o Idson falou. A redação da Folha sempre foi uma escola. Embora eu estivesse na universidade e tal, tivesse os amigos, a gente tinha a ousadia da juventude e tinha essas informações do New Journalism americano, que hoje é jornalismo literário e tal. A gente já tinha essas informações e queria transplantar aquilo para o jornal. Mas você chega lá, você encontra pessoas. O Valmor tinha um faro fantástico para detectar pessoas que tinham vocação. Porque tinha jornalista lá que não tinha segundo grau, tal, não sei o que, entrava e enfim. E todas essas pessoas que eles citaram e outras. E até quando eu saí da Folha, ainda tinha esse hábito. Às vezes você está escrevendo, você para e fala, puxa, ascensão, porque dá um branco, às vezes o cara está escrevendo ali, o cara do lado te ajuda e tal. E outra coisa, ascensão é com essa ou com C? Aí não tem problema, porque é muito melhor você confessar a ignorância para um colega do lado, até para o entrevistado. Se você estiver entrevistando e não souber, é melhor confessar a ignorância para o entrevistado que para 50 mil leitores. Pois não, né? Não, a gente tinha um amigo trabalhando com a gente, toda vez que ele ia escrever uma palavra, ele perguntava, o Snard, é com jeito, é com G ou é com J? Você vê, e dessas coisas você aprendia uma vez. Meu vez. Deus, não tínhamos o celular. Porque corrigiu, acabou, você aprendia, as pessoas aprendiam. Então, o que aconteceu? Foi tudo... Eu cansei de ver gente, você falou de entrar de office boy, muitos entraram de office boy na Folha, viraram fotógrafo, entrava como motorista, depois aprendi, era uma outra época, uma outra história. Nós tivemos um office boy na Folha, o Luiz deve lembrar dele, o Pelé. O Pelé foi diretor do hospital, do hospital evangélico, depois que saiu da Folha. Olha só. Olha isso. Amigos, nós vamos para um breve intervalo comercial. Não parece, mas o primeiro bloco já foi, porque o bate-papo aqui é a respeito de casos e causos, principalmente dessa belíssima profissão de jornalista. Estamos aqui com o Isnar Cordeiro, Nelson Capucho, Whitson Schwartz. E a nossa conversa intrigante é o seguinte. Gente, esses caras vieram oriundos de outras profissões, às vezes nem com formação acadêmica, e se tornaram os melhores jornalistas dessa cidade. Como? Daqui a pouco a gente volta e você vai descobrir.
Muito bem, muito bem, muito bem. Voltamos para bater papo com esses senhores, esses meninos. E a gente estava conversando aqui sobre o sobrenome Capucho. De onde vem Capucho? É uma família tradicional, milionária? Milionária? Já foi, eu imagino, mas a minha parte não sobrou, né? Não sobrou nada. Vem do Capuchinho? Vem, né? O Whitson até lembrou do Capulho, do algodão. Nós estávamos falando primeiro de apelido aqui, né? Que é o Cebola, o Snar Cordeiro, o Alemão, o Whit Schwartz, que é o jeito Cebola. lá. Tô esquecendo, já levei uma bronca aqui por causa do microfone. Eu começo a falar longe. E eu não tinha apelido, porque o pessoal ali me chamava pelo sobrenome Capucho, que é quase um palavrão, né, Capucho? Então. Não precisa nem de apelido, né? Não. E aí vem de Capulho, Capucho do algodão, Capucho, que se chama no sítio. E um tio muito doido lá fez a árvore genealógica da família, até o João Ramalha, Bartira, o cacique Tibiriçá, sei lá. Enfim, e ali entra um bandeirante, uma certa época, que tinha essa barbicha, esse capucho, e entra como apelido, né, de Capucho, e você registrava os filhos na igreja, na aldeia lá e tal. Passava e falava, nasceu mais um filho do Capucho. Então, João Capucho, Zé Capucho, teria entrado assim. Esse apelido que ficou. Só que é uma coisa estranha, porque assim, em Portugal, tem uma família muito tradicional também, você estava falando dos Castre, né? O Marcão é Castre. Aí, e tem Capucho na Itália, eles acham que eu sou... tem Capuzzo na Itália, que acham que eu sou italiano, e em Portugal, acho que eu sou Capucho. Então, quando tem festa dessas colônias, eles mandam um convite, às vezes, para mim, achando que o sobrenome é... E o seu é alemãozão mesmo, né? É? O seu é alemão, ou tem mistura? É alemão, Schwartz eu devia ser Weiss, né? Branco, né? Schwartz é preto. Schwarzenegger, tudo é preto, né? Eu não sabia, rapaz. Então tem esse contraste aí. Aqui em Rolândia, quando aparecia fazer reportagem lá, o pessoal dizia, pô, você devia ser Weiss, não Schwartz. Então a pronúncia correta seria o quê? A pronúncia? Schwartz. Schwartz, né? Que o W para o alemão é V, né? Isso. Então, vai falar Schwartz. Schwartz. E por que cebola? É interessante. Agora eu quero ver ele contar. Eu falei para você que eu entrei em junho na Folha. No mesmo mês de junho, teve os jogos da Alta Sorocabana, em Paraguaçu Paulista. E quem ia e foi para lá, o time de futebol de salão do São Paulo, o masculino, que na época não tinha o feminino, e o basquete feminino do São Paulo, do grande canhoto, saudoso canhoto, Elvésio Jorge. E aí,
o Nelson Severino, no domingo, nós jogando bola, ele estourou o joelho e não pôde viajar. Aí ele pegou e falou assim, Snardi, você vai ter que ir. Tá bom, eu fui. Aí, chego na viagem, eu brincava muito, que eu vivi muito no meio da família dos Niceis. E eu brincava, imitando o Nicei. E aí chegamos lá em Paraguaçu Paulista, ficamos num colégio, e aí o pessoal viu do lado da nossa sala, era o time de Presidente Prudente, de futebol de salão. E na porta estava o nome de todos os componentes da delegação de Prudente. E aí eles falaram, vamos fazer isso também, tal, e colocar lá, diretor, professor Reinaldo Ramon, botou Stubino, Ari, Paulinho, os jogadores de futebol de salão. Ah, mas tem o repórter da Folha aí, como é que ele chama? Ninguém sabia o meu nome, porque eu era novinho. Primeira vez que eu tive um contato com os caras. Aí eles falaram, mas ele estava imitando o japonês. Eu vou pôr Cebolinha. Nossa, que viagem. Aí nasceu o Cebolinha. Hoje tem duas pessoas que ainda me chamam de Cebola. O Nelson Capucho e o Jorge Guirado. São os únicos dois que me chamam de Cebola. Então, aí vieram os Jogos Abertos do Paraná, logo em 61, em Arapongas, e eu fui fazer a cobertura também já pela Folha. E aí, então, Cebolinha, e aquilo esparramou no Paraná inteiro. E o Cebolinha ficou conhecido no Paraná inteiro. Marcão, só uma coisa. Tem duas coisas. A primeira coisa, a gente citou várias vezes o Nelson Severino, que o apelido do Severino era Morcego. Dizem que é porque vivia mais à noite que de dia, mas eu não vou difamar o cara. Era isso. Ele não está aqui para se defender. E o Snardi tem uma história curiosa. Uma vez a gente estava na editoria de esporte, ligou um cara, ele atendeu o telefone e falou Snardi. Aí o cara do outro lado, Snardi. Quer dizer, Snardi é um nome raríssimo, deve ter 3 no mundo, né? No mundo. Aí ele, não, Snardi sou eu. Aí o outro, não, eu sou Snardi. 2 Snardi, cara, um falando com o outro. E olha o detalhe curioso aí. É eco. Não, e olha o detalhe mais curioso. O cara mora na cidade onde meu pai nasceu. São José dos Campos. Eu liguei para ver como era parente. É demais, hein? Era parente. Demais. Interessante, né? Essa foi demais também. Mas, viu, Marcão? O Capucho é poeta também, você sabe disso, né? Ele é poeta. Grande poeta, diga-se de passagem. E ele tinha tanto compromisso com a poesia. Nos anos 70, nós na Folha, mas também eu correspondente do Estadão. Ele de O Globo. E o José Adalberto Máscio da Folha de São Paulo. Combinamos, no meu carro, nós íamos até Querência do Norte acompanhar um despejo de invasores lá, polícia militar lá, aquele troço todo, combinado. Não é, Capucho? Vamos. Temos que vamos chegar atrasado. Daí ele falou, pois é, mas eu não vou já, porque eu alugo um carro depois. Mas por quê? Não. Eu não terminei a poesia para a edição de amanhã do Caderno Diário ainda. Perdi a carona para Querência. Como porra. Agora, aqui era uma variant, né? Era um Corcel 2. Corcel 2. Nossa, Maravilha. fizemos muita. Depois da variante. Depois da variante. Nós fizemos muita. Sucessor. Mas o Wilson Schwartz falou ainda há pouco a respeito do Wilson Silva. Tem uma história muito gostosa do Wilson Silva. Ele escrevia atrás do Toco. Coluna, né? Era uma coluna de humor. E um dia lá ele escreveu a coluna e tal. Eu nunca esqueço disso. O senhor Nilson Rímolo chegava por volta de 4h30, e o Wilson, quando chegou o chefe de redação, ele foi na sala do Nilson e falou assim, Nilson, você tem a caneta mais mágica do mundo. Mas como assim, Will? Pô, você transformou um camelo em dromedário. Porque eu escrevi na coluna camelo, você pôs dromedário. Essa foi uma pérola. A caneta mais mágica que eu já vi.
Ô, Capucho, você Sim. tem poemas publicados em sites no Chile, na Espanha, parceria musical com o Bernardo Ixi. Pellegrini, Flávio monte de Campos, gente. Madan, Neuza Pinheiro, Robson Borba, Walter Martins. Então, esse lado seu poético, esse lado seu músico, com premiação, né, amigo? Né? Isso que é o mais importante, né? O reconhecimento, né? Esses linguarudos aqui, eles ficam falando bem de você no bom sentido, que você ficava dedicando anos e anos, né? Esses dois aqui, na poesia, mas a poesia acompanhou teu lado do jornalismo durante bastante tempo, né, cara? Até hoje, né? Até hoje, né? Não, o jornalismo acaba... Eu, na verdade, acabei no jornalismo porque eu gostava de escrever, né? Eu cheguei num jornal lá e falei, eu gostaria de me aperfeiçoar, né? Então, e já conheci, você acaba sempre... como dizia no sítio, né, Wilson, um porco cheira o outro. Daí você se aproxima dos amigos que eram poetas, o Nilson Monteiro, o Versosa. E a gente começou ali já a produzir algumas coisas. E a partir dali, publiquei já uns 5 livros individuais, várias coletâneas. Quantos livros você tem publicado? 5? 5 ou 6 individuais e coletâneas várias, né? Inclusive o pessoal de Curitiba, o pessoal do Brasil, já publicado em sites do exterior, esse prêmio nacional, que foi o prêmio Poesia. Não dá para passar hoje, assim por cima desse bacana. prêmio, não é assim, não. Ganhou o prêmio Paraná de Jornalismo e o prêmio Volvo de Reportagem, foi premiado no concurso nacional Poesia Hoje, né? Publicou 5 livros de poesia, 1 de crônica, além de participar de várias antologias, revistas e sites de literatura, e teve poemas publicados em grandes sites fora do país. Então, é um jornalista, foi investigativo, foi jornalista de atualidades, jornalismo do cotidiano e também da arte, da nobre arte, né? Oh, com certeza. E você sabe que dá muita cancha, né? Eu vivi com o Idris também, você estava falando de jornalismo investigativo. Nós vivemos umas aventuras. Rapaz, a gente pegou, só completar aqui, o assalto do Banestado aqui, aquilo foi um circo, né? Foi um circo. Onde vocês estavam no assalto do Banestado? Vocês estavam trabalhando na Folha e saíram correndo? Nós trabalhávamos na Folha e éramos correspondentes. Isso. Eu do Estadão, ele de O Globo. E a gente tinha que acompanhar isso e mandar para... E o Estado, né, Wilson? A gente viajava também. Então, às vezes, tinha uma bronca que nem teve em Goiânia, teve um assalto também, igual aqui, até pior e tal. Eu não sei ao certo se foi o Nelson ou se foi o Flávio. A 4 mãos, quando nasceu a primeira filha do Capucho, a Isabel, eles fizeram uma música com o nome da Isabel. Você que fez o Flávio fez, gravou num gravador da Folha ali. Você fez a letra? Não, ele fez tudo sozinho. Essa ele fez. Mas tem uma parceria, mas que não, ele fez. O Flávio Campos fez a música para a filha dele, quando ela nasceu. Flávio Campos tocava piano, né? Não, violão. Violão. Ele participou dos festivais de música. Essa é uma figura, viu? Ele participou dos festivais de música de Londrina, ganhou, inclusive, um festival. O Flávio é um bom compositor. Mas aí nós pegamos o gravador da Folha, fomos eu, ele, não lembro se era o Milton, mais alguém, e fomos lá na Santa Casa, onde estava... A mulher tinha acabado de ganhar nenê agora, então nós fomos levar a fita para ouvir lá, com um gravador desse tamanho, para entrar na Santa Casa das Freiras. Ela, não, pelo amor. Wilton, vocês 3 foram representantes de grandes marcas da mídia nacional aqui, né? Veja, né? Estadão, Folha, não é? Então, era um momento em que o Brasil tinha as notícias de Londrina via os senhores. O Luiz Nardo fez Placar, eu fiz também, que era editor Abril, fiz alguma coisa para ver, o Idris fez bastante tempo para o Estadão. Em 1964, curiosamente, teve um campeonato pan-americano de judô em Londrina. Não, acho que não é do teu tempo. O Night Press International. Eu recebi uma ligação do Rio de Janeiro. UPI. Da UPI. UPI. Famosa UPI. E, escuta, vai ter um campeonato aí assim, eu precisava de um jornalista para fazer para mim a cobertura e tal, e tal, e tal. Tá legal, o senhor pode fazer? Eu falei, posso. Fiz a cobertura do Pan-Americano para a UPI. E foi interessante e emocionante. Porque a gente recebia na época o Gaguinho, a gente chamava de Gaguinho, que era o teletipo da UPI. Antes do Telex. Imagina isso. Aí veio lá, Londrina, Desnardo Cordeiro, para papai, e a matéria que eu mandei.
Pô, aquilo... Na redação foi um sucesso. Foi Um uma sucesso, festa, reconhecimento, né? É. Amigos, nós estamos falando sobre uma época em que o telex imperava, né, cara? Esquece o fax antes, né? Foi o telex, né? Eu entrei, era pi, 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 pi. Na época era esse, É o código do telegrama ainda. né? era o É Toninho e o Huguinho que recebia essas Traduzia ali. Telégrafo. Aí Telex. depois veio o telex, aí depois veio o fax, aí depois veio... Por aí vai, por aí vai, por aí vai. Amigos, no próximo bloco nós iremos conversar a respeito de atualidade. Como é que Opa! esses senhores continuam ativos? Isnar Cordeiro, Nelson Capucho, Whitson Schwartz, falando a respeito de Londrina, casos, causos, Folha de Londrina, atualidade, o passado. E aí a gente vai conversar a respeito do agora. O que é que vocês estão fazendo nesse exato momento na vida de vocês, somando os três 230 anos de história, Vixe. de jornalismo, de boas amizades. A gente já volta, não saia daí. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We in the club all the time. Pop off. Shady aftermath. You can find me in the club, bottle full of bug. Mama, I got what you need if you need to fill the bars. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rubbed. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Trey, everybody show me love. When you select them, it's plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed. Rolls down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up pimp. Been hit with a few shillings, but I don't walk with a limp. In the hood, in the lady saying 50, you hot. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, show they tell you I'm local. The plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now, shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded, they die,
back of the club, macking hoes, my crew's behind me. Mad question asking, blunt passing, music blasting. But I just can't quit because one of the... Estamos de volta e o assunto vai ser... E agora, senhores? Schwartz, o que aconteceu com você que a cidade ficou na palma da sua mão? Eu vou dizer... Não, deixa eu confessar um negócio pra você. Eu pegava o jornal, em qualquer lugar que eu tivesse, eu jogava todas as outras páginas e ficava só com aquela sobre a história de Londrina. E o caminho parecia que ele estava empoeirado. Parecia que o cheiro do café existia. Parecia que as pessoas estavam falando comigo. Cara, você tem um dom na caneta, você tem um dom da sua escrita. Eu ficava imaginando você, assim, na máquina de escrever, sério, tic, 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 naqueles filmes meus, em preto e branco, é como se fosse aquele cara numa casa de madeira, com o raio do sol entrando de manhãzinha e você ali, não sei se você fuma, mas eu imaginei você tomando café e pensando em Londrina, na maquininha de escrever. Tic, 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 tic. Toda vez que eu pegava o jornal para ler sobre Londrina, a minha imagem sua era essa. Interessante, Marcão. Igual você está fazendo essa conexão do presente com um pouco do passado, é que você perguntou aí como a gente se mantém ainda ativo e coisa. Eu acho que nós desfrutamos, estamos impregnados pela juvenilidade de Londrina, que a cidade é relativamente nova ainda. Ela vai fazer agora o 24, desde que abriu a primeira clareira ali, vai fazer 95 anos. O município vai fazer 90. E, de certa forma, o Snardi, paulista, torcedor do São Paulo, essa coisa toda. Aqui houve uma impregnação, digamos assim, e desde que eu cheguei aqui, que eu vi a cidade pela primeira vez, para mim era uma cidade vermelha, cheio, gente como nunca tinha visto. Automóveis, o trânsito. Igual você falou aí, citou uma casa de madeira, naqueles anos 50 que eu cheguei aqui, eu morei numa casa de madeira, na Vila Higienópolis, prolongamento da Avenida Higienópolis, lá era o caminho para o aeroporto. Casa sem forro, aquelas caminhonetes para levar passageiro para o aeroporto passavam, a casa o dia inteiro estava cheia de pó vermelho. Podia limpar, entrava pelo forro, né? Então eu digo assim que... E daí, na Folha, eu entrei lá, uma coisa que eu estranhei lá é que não havia um livro de Londrina. Assim, a história de Londrina não tinha lá, pelo menos o básico, né? E ali trabalhando na Folha Londrina, eu comecei a ir a Rolândia, por exemplo. Tem um dos fundadores da cidade, está aí, pô. Aquela coisa entrava. Chamou a atenção. Chamava atenção. Pô. Daqui a pouco estava ali do bar tomando cerveja, conversando com um cara. Meu avô chegou aqui em 1937. Pouco você estava conversando ali com a história viva. A história viva. Então, isso aí foi... Te impregnando. Foi motivando, né? Foi motivando. E a sua base de pesquisa? Já que nós estamos falando sobre alguns anos que não tinha internet. Onde é que você vai pesquisar? Onde você pesquisou tanta história de Londrina? Como? Conversando com todo esse povo? Conversando, por exemplo, eu conheci o Rui Cunha. O Rui Cunha foi o segundo promotor de Londrina. Ele assumiu aqui em 1940, 41. E esse cara, por exemplo, ele fez grande amizade com o pessoal da Companhia de Terras. Conheceu o Arthur Thomas, conheceu todo mundo. E ele era um entusiasmado. Eu me lembro que pegando esses fragmentos aí, eu conversava com o outro, eu ia lá, o Valmor publica aí, pode publicar. Abrir espaço, a gente ia publicando. E às vezes, uma controvérsia que surgiu, por exemplo, o Oswaldo Nixdorf, pai do Klaus, disse que foi ele que fundou Rolândia. Aquilo gerou controvérsia. Na realidade, ele coordenou uma colônia de alemães. Quando saiu aquilo no jornal, o diretor da Companhia
já Melhoramentos na época, mandava para o milanês assim, já me veio o nome dele aqui, o Seu João Milanês, quando escrever a história, precisa pôr os pingos nos is. Ele queria dizer que Rolândia era uma cidade da Companhia de Terras. Daí um dia, por exemplo, um dia o Rui Cunha ligou para mim, Edson, é o seguinte, vem tomar um café comigo aqui, eu tenho aqui um presente para te dar, né? Me foge o nome desse diretor agora. João Sampaio? Não, era um cara mais recente. Ah. Cheguei lá, o Rui falou, olha, o Rui conversou, deu mais informações, e falou, e tem esse livro aqui para você. Era aquele livro da Companhia Melhoramentos, recém-editado, com a dedicatória desse diretor. Tem lá, tá hoje em casa. Ele deu isso aqui para... Mas o Rui não me criticou nada. Não, nada. Falou, é que você tem escrito. É a versão deles, né? Então, vai aí. E eu comecei peguei esse... Passei jornais antigos, aí eu passei revistas. Tem revistas na Biblioteca Pública, Marcão, com reportagens muito boas sobre Londrina. Então, eu fui somando isso e com as entrevistas de fontes. Porque você guarda mais de 400 reportagens de página inteira que escreveu neste período entre 75 e 87, quando você foi repórter especial da Folha de Londrina. E também 450 páginas inteiras que você publicou, quase todas coloridas, na época do Ligue-se em Londrina. E a própria CBN Jornal de chamou Londrina. para falar do repórter da história. Então você é tido como um grande historiador da nossa cidade. Fora o livro, né? Ele tem um livro sobre a história de Londrina que eu acho mais Agora, completo. por isso é o seguinte, hoje é muito fácil. Hoje eu vou escrever um livro igualzinho você. Você vai ver só. Eu vou lá, chego na internet, coloco História de Londrina, vou buscar uns 25, 30 caras que já escreveram de Londrina e tá pronto o meu livro. Não vou nem encadernar, vou deixar na internet. Eu quero saber o seguinte, amigo, 40 anos atrás, 45 anos atrás, como é que se escreve tanto assim, sabendo que não tinha internet, não tinha celular? O que era? Era caneta na orelha e sair na rua entrevistando as pessoas? Era isso, Marcão. Uma coisa, um hábito que a gente pegou, por exemplo, os repórteres mais recentes, eles vão entrevistar, os caras já vão punha o gravador, o cara punha o gravador, o cidadão se contraía. Essa é uma dica. Eu acho que nós três Todos, aqui, a nossa técnica, nós não usávamos o gravador. Nós íamos, começava amistosamente, daqui a pouco estava no âmago. Mas então a inteligência era muito boa para não esquecer os dados, né? Sim, Então, você guarda, é uma coisa Antes impressionante. mesmo de anotar, a gente só ia memorizando. Depois que aquilo que você falou ali, daí confirmava e anotava. Tanto é que, olha, dificilmente tinha algum desmentido no jornal. Né, Snardi? Não lembro. Não havia quase desmentido, porque a gente conseguia captar e transmitir aquilo, eu acho. Só um pitaco sobre o Ides, seguinte. Tinha essa coisa, eu acho, Ides, assim, de você ter que contar a gente, né? Eu escrevi sobre a história do Londrina também uma matéria, ganhei um prêmio. E por quê? Era fontes primárias. O Franquelo estava na rua, ou não sei o quê, os caras estavam todos ali. Franquelo, que fonte. Essas pessoas estavam todas vivas, a gente encontrava com eles o tempo todo, na rua, no café, no campo. Os imigrantes... O Craig Smith estava vivo, entendeu? É uma personagem que participou da história. Você viu o Jorge Craig Smith com aquele guarda-chuva dele? Vinha gente de fora, o Craig Smith mostrando a cidade para os caras em frente ao Verde, ali, o pioneiro ali, né? Ou seja, o fato dessas pessoas estarem, esses pioneiros, né, esses desbravadores das grandes famílias estarem vivos ainda. Por isso que toda vez que alguém chama alguém para entrevistar, eu falo, você não vai entrevistar ninguém depois dos 80 anos, não. Se você acha que você tem 30, 40, tem história, você imagina um cara com 80. É verdade. Se você quer essa história, traga pessoas que guardam histórias. Não é? Porque esse programa aqui daria assim uns 4, 5 dias conversando só sobre as primeiras décadas de vocês. Eu tinha uma memória muito boa. A minha memória, perdoe, mas era fantástica. Eu cheguei a um limite que eu ia assistir a um jogo de futebol, lá em Bandeirantes, Cambará, Maringá. Eu não anotava mais nada. Se eu conhecesse os dois times, por exemplo, quem era quem, eu guardava na cabeça, no domingo,
O nome dos jogadores. O nome do jogador, renda, público, gol, minuto de gol, tudo. Guardava Sem tudo, anotar? Sem anotar. Chegava no jornal e destrinchava tudo. Mas impossível dia de hoje. Eu Mas ficava- jogos abertos. Eu Esse ficava aqui foi com- escrever um livro sobre jogos abertos, a maioria das coisas ele tinha na cabeça. Jogos abertos cara, do Paraná, e tinha na cabeça. E aí fazia a matéria normal e tal, tudo bem. E eu ficava com aquilo praticamente na cabeça até o próximo jogo. No outro jogo que eu já tinha que fazer a mudança, né? Mas eu fiz muito isso. Então aqui eu tô quase definindo assim, o Capucho sempre foi um cara mais ligado, né, à arte, né, essa parte da poesia, da cultura, o Schwartz um pouco mais da história e o Snardo um pouco mais do esporte, né? Então, minha vida foi vocês o sempre esporte. somaram, independente de vocês serem também investigativos, por falar em investigativos, Schwartz, teve mais dessas aventuras assim, que vocês saíram juntos, vocês três, vocês lembram disso ou não? Havia. Por exemplo, o assalto em Goiôerê, Esse é aqui famoso. na região de Campo Mourão. Toca o telefone. Olha, É verdade. Toca o assaltaram, telefone, tomaram né? de assalto lá, nós embarcávamos aqui, Era um motorista, motorista, Fusca? tudo, íamos, nesse caso, como o Capucho falou, ele falou, era variante? Não, eu já tinha o Corcel 2, já tinha passado a variante para frente, e ia com o Corcel 2. É que às vezes você vai pela Folha, às vezes você vai, que nem a gente foi aí como correspondentes Como de jornais correspondente, nacionais. Então, tinha essas aventuras. Por exemplo, Nessa do Goiôerê, deixa eu falar, foi a primeira vez, cara, que eu corri risco de vida, risco de morte, porque o cara, eles entraram no banco, né, Witz? É um assalto que ficou famoso, tinha um padre lá, daí tinha uma freira que não era freira, enfim, é uma história longa. A polícia fez aquele velho truque, eles queriam sair no Opala lá, fugir, os dois assaltantes e tal, põe pouca gasolina, os caras iam até um lugar, a polícia ia pegar. Só que os caras perceberam, voltaram com os reféns tudo pro banco. E os jornalistas, o pessoal, foi tudo pro hotel para passar as informações. Eles foram. E eu tinha um orelhão na frente do banco. E eu tava no orelhão. O que acontece? Escutei o carro guinchar lá, vim acelerado, freando, parou, desceu o primeiro assaltante, botou um revólver na minha cara, enquanto o outro levava os reféns de volta para o banco. Podia ser até um 32, para mim parecia um trabuco, uma metralhadora, né? Aí eu já levantei a mão e falei, imprensa, imprensa. Daí o cara falou, some daqui. Caí fora. E eles voltaram para o banco. E aí nós ficamos, né, Wilson? Foi um assalto que demorou, que não acabava nunca. porque a matéria vai do mesmo jeito, mas o contato foi sempre de telefone fixo para telefone fixo. Aí vocês saem sem GPS, Nada. né? Vai para achar o local lá na distante Goiôerê, porque até então parecia que era perto, mas era longe. Chega no local, você tem a máquina fotográfica para tirar fotografia, que não é revelada na hora, não é? E aí você não mandava o filme ou o telefoto, né? E aí você fica anotando tudo aquilo, não é? No papel, para depois voltar para a cidade e transcrever tudo a isso. gente anotava ali, depois ia para o bar, sentava na mesa de bar e ficava fazendo. Tinha que redigir o texto, mandar o texto pronto. Né? E, nessa época, uma salvação para nós é que no Paraná, por causa de Itaipu, a telefonia havia avançado muito. É verdade. A descagem direta já funcionava. E tinha muito orelhão na beira do. Frente do bar, né? Em frente do bar, na beira do rio, e chegava lá, tinha um Ah, orelhão. na frente do bar, que Um maravilha. Já orelhão. bebi e trabalhava. Estava avançando já o Capucho no Globo, mandaram Ixi, aquilo era uma um coisa aparelho estranha, para cara. ele. Mas era ruim, hein? Só manda por isso aqui. Não, mas escuta, não manda por telefone. Só isso. O que era? Então, Era um primo do computador, um primo era um antecessor do negócio computador. antes né? Antes aqui disso aqui. Do celular. Daí, lá em Querência do Norte, pá, encerrou o negócio. Eu e o Adalberto fomos lá os três e Ganchou. redigimos. Pá, já fui Mandaram, no orelhão, tal. o Adalberto foi e o Capucho naquele negócio. Ele tinha que desmontar um telefone, Isso. tirar um bocal, Pôr uma garrinha ali. acoplar aquilo para mandar. Bom, 8 horas da noite, nós já estávamos tomando Na cerveja quinta e comendo cerveja. churrasco para Paranaíba, ele não tinha passado a matéria ainda. Não consegui.
A primeira Era vez horrível. que... Ah, a primeira 3, 4 vez que- horas. Acho que o primeiro jornalista da Folha que usou telex fui eu. Eu fui para Caracas, na Venezuela, cobrir um jogo da seleção brasileira e eu tive que mandar matéria pelo telex. E usei o telex do hotel e passei a matéria outro dia para o telex. Foi a primeira vez que a Folha recebeu de um jornalista uma matéria. A gente não consegue sair do passado, mas eu falei no Não, bloco, mas nós vamos no bloco falar. anterior. Vamos Pessoal, falar. nós vamos falar sobre o presente e É o futuro. verdade, Não, é verdade. as melhores histórias são as histórias que residem, não é verdade, no nosso imaginário, não é? No carinho que a gente tem por esse tempo que nos trouxe até hoje. E vocês são extremamente atuais, sabe por que não? Porque vocês estão fazendo um podcast. Vocês estão fazendo um podcast. Então, continuamos com Nelson Capucho, Whitson Schwartz e Isnar Cordeiro. E a gente já volta! O tempo passa, o tempo voa. Não dá pra fazer propaganda, mas isso aí todo A mundo gente já... sabe que é.
O tempo Mas passa, já o era tempo também. voa. Nós estamos terminando o nosso programa e tanta coisa para a gente conversar, não é? Mas aqui eu quero deixar aberto agora para as considerações finais a atualidade de vocês. Capucho, Londrix, teus projetos, livro, trabalho, o que você anda Legal. fazendo? Bom, Marco, eu tenho o site, né, o Londrix, o pessoal já conhece, mais de 20 anos existe o site e tal. Para quem não conhece, É, Londrix? www.londrix.com. londrix.com. Londrix.com.br. O livros, né? Você está sempre produzindo alguma coisa e tal. Estou tentando fazer um livro de É o meu contos. editor. Eu e o Snard, mas depois o Snard fala, nós temos um livro para sair aí. E tô com publicidade, trabalhando com publicidade, eu já fiz mais de 200 roteiros de vídeo. Eu nunca pensei, um dia um cara me pediu, eu falei, poxa, eu vou ter que fazer um roteiro de vídeo, como é que faz isso? Eu aprendi. A gente tem que viver aprendendo mesmo, né, rapaz? E aquilo me foi muito útil nos últimos anos, assim. Eu tenho conseguido alguma grana com publicidade, porque o Marcão tá aqui, é o cara que já tem o boi na sombra, a boiada, tudo com publicidade. Ah, sim, é um cara que nossa. tá com a vida mansa até. Nossa, põe manso Então nisso. agora que eu Nossa. descobri isso aí. Mas você atua com um apoio publicitário. Então, se eu precisar de um roteirista para vídeo... Faço direto. É mesmo? Texto de publicidade, as produtoras de vídeo me pedem muito. Por causa dessa veia que eles falam, é meio poético, o cara vai Celular. fazer o cara vai Número fazer do seu celular. 99991-2066. De novo, 99991-2066. quem está nos assistindo tá aí o Londrix para vocês acompanharem. Legal. A gente é rápido, rapaz. Essa música é rapidão, bicho. Tá bom? Então é o seguinte, textos publicitários, escrever Roteiro biografias de também. vídeo, bicho, Escrever uma biografia. já escrevi. Não, o que pintar é bula de remédio. Qualquer coisa. Convite de aniversário. Tá chegando. Muito bem. E aí, Snardi? Suas atividades hoje? Bom, minha principal atividade é cuidar da minha esposa. Ô, garoto. Eu acho que é o contrário, né? Eu tô achando que... Não, eu cuido bem dela. Você é de uma família de mulheres bonitas, Nossa, dedicadas, né? Unidas. Cara, eu tenho o maior orgulho de conhecer sua família toda. As meninas sensacionais, né? Neta médica. Bisneto, né? Você tá com bisneto Bisneto, já? uma bisnetona está fazendo medicina. Mas, Bisneto. além de cuidar da minha esposa, da dona Neila, eu faço mensalmente um jornal para um amigo meu, Jornal Esporte Brasil. E é isso. Caminho, faço as minhas caminhadas. É o Neto? Atividade. Neto? Hein? Do Netão? É o Jornal do Neto. Do Neto. E Mas, ó, ele lançou, além da história dos Jogos Abertos, recentemente nós fizemos a história do golfe em Londrina, o Snard fez, né? Eu só dei um pitaco. o Aí ele livro. fez e agora... Para quem não conhece, quem quiser contratar o Snardi para narração de esporte, cara, você conhece tudo. Ah, Os caras conhecem tudo. uma memória. E agora nós estamos com um livro no forno, eu, o Capucho e o Thiago Mussini, a história do Londrina Esporte Clube, 67 história, né? anos. Que é aquilo que o Ides falou, a história mesmo de cabo a rabo não existe até hoje, a história do Londrina. Inclusive, até no próprio livro, a gente comenta alguma coisa que fica em dúvida, sabe? Porque não tem condição de você ter, por exemplo, o Silvio Bussadori, que era um cara que fez o Londrina e tal, ajudou muito a fazer o Londrina, o Silvio Bussadori, Franquelo, depois veio o Jaci Scaff, pessoas que foram extraordinárias no nosso esporte. Mas, de uma maneira geral, hoje eu cuido desse jornal do Neto e mais nada, fico tranquilo em casa, sossegadinho. 81 anos não dá para fazer muito mais coisa, não. Acho que o Índio também já deve estar encostando. Tá nada, 82. Já deve estar pedindo para o mundo acabar em barranco. Nada. Whitson, suas atividades, meu amigo. Olha, Marcão, devido aqui ao imprevisto aqui Saúde. de saúde, aí eu andei meio Tranquilo. meio parado. Mas esse ano ainda, o próximo ano, o que eu vou fazer é atualizar um livro para a Rádio CBN, que é Londrina, que o município vai fazer 90 anos, e o livro mais recente que a rádio publicou foi dos 87 anos. Então, geralmente,
esse livro, junto com uma programação na rádio, que chama-se Repórter da História, sempre que há uma efeméride aí significativa, a gente faz essa programação lá. Então, nós vamos trabalhar na atualização do livro do município dos 90 anos de Londrina. Então, o Amarildo já andou me lembrando, olha, é o ano que vem. Não esquece. Então, eu já vou ficar mexendo com isso. Você vai bem na internet? Vai bem, né? Porque todo o nosso contato aqui foi pelo WhatsApp, tranquilo, você tem... Eu não tenho página na internet, porque aí, dado aí nos anos ainda passados, aí, nos 5, 6 anos atrás, ainda andei colaborando com a Folha de Londrina. Andei fazendo reportagens lá e ainda colaborei. E também assíduo ali, uma colaboração bianual, digamos, com a CBN. E agora, nesse momento, eu acho que é o livro da CBN que nós vamos atualizar. O Capucho acabou de cantar você para fazer um livro aqui junto. Vamos fazer. Então, não é? Vocês já chegaram a pensar em escrever um livro, os 3 juntos? Não, rapaz. Por que vocês não fazem? A ideia é boa, Por que vocês não fazem? Por que você não faz alguma coisa sobre o resgate desse jornalismo, desses jornalistas? Vamos fazer isso em vida? Vamos? Eu vivo aqui tentando resgatar que o João Milanês deveria ter bem mais do que apenas o recinto João Milanês lá na Rural. Ele deveria ter uma avenida, uma praça. Que figura, hein? Não é? Uma avenida, Figura. uma praça, para você ser citado constantemente. Porque lá na sociedade rural é importante, mas pouco se vai no recinto ou o nome é citado. Então deveria ser uma avenida, uma praça, um livro do seu João Milanês. Então, antes que, né, a gente passe desse estágio para outro, né, tomara a Deus que demore bastante, eu gostaria que o senhor se manifestasse nisso e a gente resgatasse, porque tem Darcy Machado, Siqueira Matias, JB, Espinosa, Nossa, quem mais? tem Nós muita temos gente. Valmor Macarino, Oswaldo Militão, Militão, Flávio sabe, Campos, Mafalda, né? Flávio Campos. Gente, eu estou citando aqui Tem muita gente. meia dúzia. Esta cidade, se ela é cosmopolita, se ela tem 90 anos, se ela é uma das mais importantes do Brasil e do mundo, se deve aos senhores. Os senhores venderam essa cidade. Os senhores fizeram com que essa cidade, onde não era nada, virou gleba, onde não era centro da cidade, virou centro da cidade. Os senhores retrataram. Essa foi a luta da vida toda do nosso período, em que a Folha de Londrina combatia tudo isso. Fazia A campanha. Folha de Londrina né? fazia campanha. A Folha de Londrina levou gente para Brasília para discutir, para ver, para, sabe? Criar o Foi- IAPAR, criar o EL. Tudo. O que existe na cidade hoje, o que a cidade tem, a cidade deve sim ao senhor João Milanês. Tô combinando agora com a Lígia Barroso. A próxima vem as 3 mulheres, provavelmente a Lígia Barroso, ou a Ana Marta, a Marroco Grande Caçuia, Marroco. não é? Eu quero trazer as mulheres para cá. Já trouxe a Lia, já trouxe a Elisê Peixoto, já trouxe a Cláudia Costa. Eu quero trazer também as mulheres jornalistas, as mulheres que fazem e fizeram um trabalho excelente nessa cidade. Sabe por quê? O médico cura, o engenheiro constrói, o arquiteto também, não é verdade? Todos os outros profissionais e os jornalistas, não é? Que nas suas páginas, no seu áudio, nas suas imagens, construíram essa grande cidade. Eu estou extremamente orgulhoso de ter vocês aqui. Não dá para comprometer, não. Você que é mais menino, Capucho, puxa esses 2 caras junto com você. Escreve um livro juntos aí, cara. Com certeza, Pega não. no pé deles. Vai sair sim. Vai, vamos Não, criar. Vai, Schwartz. Larga de ser preguiçoso, Schwartz. Aliás, o pessoal, meus amigos, falam assim, ó, ele fica bebendo cerveja esse alemão, rapaz, ele não quer mais trabalhar não, cara. Hein? Vamos, Você você é se meu compromete? mestre, Quem tal? Hã? Hein? Quer puxar? Você que é o mais menino, 82 anos, não? Puxa. Aí, ó, Capucho também. conversar aí. Não, vamos Né, conversar. Porque hoje... Só que daí nós vamos ter, eu e o Whitson vamos tomar cerveja. O Snardo nunca bebeu. Nunca bebeu, né, Zé? Não, estamos. Já Vizinho, tomei, né? Obrigado, tô viu? tomando, A gente tem. tô tomando agora sem álcool, né? Manda um abraço agora para as filhas, para as netas, para a esposa, para a gente A minha despedir. filha, uma está aqui, Uma tá aqui, a Carlinha. Daí. a Carlinha está aqui. Um abração para minha Cláudia. E o meu filho que está lá em Rondônia, está lá na luta. Vambora. Schwartz, embora. abraço para alguém? Manda aqui um abraço para a minha família, para minha esposa Maria Luísa, para os meus filhos Maria Helena, o Whitson Filho, Márcia, e meus 4 netos também. Né? Maravilha. Já Um abraço sei, para todo mundo. Maravilha. né? Capucho. Ruth, Isabela, Mariana, beijão. Aê, muito bem. Amigos, nós estamos indo embora com a sensação do dever cumprido. O tempo é muito pouco para tanta história.
Tanto comprometimento, tanta honestidade, tanta dedicação e pouca fake news. Esses caras não são do tempo da fake news. Snar Cordeiro, Nelson Capucho, Whitson Smarts, Schwartz. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam. Semana que vem estaremos juntos, se Deus quiser. Eu tenho certeza que ele há de querer. Até lá. Marcão!